Sr. Presidente, tomo muito boa nota da sua sugestão, para não dizer insinuação, recomendando que eu procure ser mais contido no tempo. Bom, vou procurar sê-lo, mas por uma questão de respeito para com cada um dos senhores deputados, procurei também não deixar nenhuma resposta por dar. Começaria pelo Sr. Deputado Miguel Santos, que recorrentemente volta à questão orçamental, lembrando que não há nenhuma divergência entre mim e o Sr. Ministro das Finanças. Há uma realidade que o Sr. Deputado conhece bem, é que quem declara os valores do déficit em contabilidade pública é o Instituto Nacional de Estatística. E sobre essa matéria basta consultar o relatório do próprio Instituto. Também dizer que o Sr. Deputado, já numa outra ocasião, voltou a referir que supostamente a dívida este ano tinha crescido mais porque nós tínhamos produzido assim de repente uma despesa cataclísmica no primeiro mês de governo que tivemos em dezembro de 2015, ou então agora há uma tese nova que é que tínhamos raptado umas notas de crédito que deviam ser postas num determinado período e foram postas noutro. Sr. Deputado, isso é auditável, há uma coisa que se chama o princípio da especialização contabilística e o Sr. Deputado, quer junto da ACSS, nós lhe facultar-lhe-emos esses dados com toda a objetividade, quer junto da própria Apifarma, pode perguntar onde é que as notas de crédito referentes a que período foram colocadas e acabar com esta dúvida que eu creio que será de facto inútil manter. Quanto à questão do centro hospitalar do Trás-os-Montes e Alto Douro, o Sr. Deputado referiu sobre um concurso para a aquisição de um equipamento de TAC. É verdade, Sr. Deputado, mas a informação que nós temos é que o concurso tinha sido feito para um valor muito desproporcionadamente maior do que aquele que correspondia à realidade. O concurso não foi interrompido. Neste momento, o atual Conselho de Administração está a renegociar os termos do concurso para equipar o hospital com ataque nas condições que sejam as condições que defendam melhor o interesse público, até considerando, ressonância magnética, peço desculpa, até considerando a situação lastimável em que aquele centro hospitalar estava no final do ano passado, do ponto de vista orçamental. O Sr. Deputado Domingos Pereira falou, no fundo fez uma consideração sobre se 354 milhões de euros seriam suficientes face ao número mágico que circula por aí dos 1,2. Eu confesso que não sei de onde é que este número veio, mas já percebi que não vem nenhuma entidade financeira internacional, não vem nenhuma entidade académica que se dedica ao estudo das questões da economia da saúde, veio do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. E, portanto, tem feito, pelos vistos, bastante escola e bastante caminho nas bancadas da oposição. Eu não sei se são 1,2, se são 1,5 ou se são 1,9. O que eu sei é que o sentido de responsabilidade política deveria fazer com que os senhores deputados da oposição percebessem que há uma diferença entre aquilo que é uma necessidade estimada e desejada por atores sociais ou por stakeholders que estão no setor da saúde e aquilo que é a capacidade dos governos em cada ano fazerem as dotações adequadas para não pôr em causa a estabilidade orçamental e a segurança das contas públicas. Porque parece evidente, senhores deputados, que há um comentário, enfim, eu queria ser prudente com as palavras para não ser injustamente indelicado, mas há uma observação que recorrentemente aparece nas bancadas do PSD e do CDS. É que nós estamos entre duas maldições. É a maldição de não sabermos fazer contas ou a maldição de fazer contas bem demais. E, portanto, temos que ou garantir tudo para todos imediatamente e, com isso, criar uma situação de ruptura orçamental, ou então temos que encontrar fundos que os senhores não encontraram durante este tempo todo e, justamente, eu percebo que a dificuldade do desempenho orçamental de 2016 vos possa incomodar, vos faça agora fixar nostalgicamente naquilo que foram os anos da crise. Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda, respondo-lhe, na sua resposta vou responder a outros senhores deputados que puseram a questão sobre o Centro de Reabilitação do Sul. Nós já gostaríamos de ter resolvido um problema, queremos, como aqui foi dito por um senhor deputado do PSD, fazê-lo não destruída a identidade do Centro de Reabilitação. Consideramos que não é prudente nem adequada a sua integração no Centro Hospitalar do Algarve, pelo risco até de opsonização ou de integração funcional no próprio centro hospitalar, e estamos, até ao final do ano, a procurar uma solução que poderá ser transitória, no sentido de que os recursos que o centro necessita, humanos e materiais, aliás, alguma coisa tem vindo a ser feita nos últimos meses, possa ser ultrapassado. E não me quero estar a comprometer neste momento
com uma solução que está a ser precisamente construída, mas acreditamos que até ao final do ano teremos uma resposta concreta e positiva que vá de encontro às expectativas dos algarvios. O Sr. Deputado Jorge Falcato falou também das dificuldades ainda sobre a instalação do processo dos apoios, que o Sr. Secretário de Estado Adjunto está a acompanhar. Queremos rapidamente ultrapassar as dificuldades burocráticas e estamos atentos também à questão que colocou, nomeadamente sobre a questão das pilhas, da aquisição de pilhas para os equipamentos. Senhora Deputada Teresa Queiro, fico particularmente satisfeito, até porque sei que é o seu timbre de ponderação, dizer que não vem para aqui falar nem de crise nem de caos, vem falar de coisas e factos concretos. Mas falou dos sabonetes do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que naturalmente eu entendo ser matéria da autonomia empresarial do próprio Centro Hospitalar e que admito que tenha feito a título exemplificativo e ilustrativo e não necessariamente não lhe dando a importância que seguramente o problema não terá. Quanto a listas de espera, Senhora Deputada, aí sim, assunto sério. Este vai ser o primeiro governo que até ao final do ano terá publicada a portaria que regula os tempos máximos de resposta garantida, aliás, na sequência de uma proposta de alteração à Lei do Acesso que foi aprovada no passado Conselho de Ministros do dia 15 de setembro. E pela primeira vez, Sra. Deputada Teresa Queiro, os meios complementares de diagnóstico e terapêutica ficarão consignados em direitos de acesso com tempos para a sua realização. E num quadro de apelo à responsabilização dos hospitais, fica dito que a partir de 2017 os hospitais serão responsabilizados por ter que encontrar uma solução para os seus doentes em matéria de ausência de respostas, como aquelas que também referiu, nomeadamente meios complementares, que são relevantes para o diagnóstico de doenças graves. Não poderá haver em Portugal nenhuma pessoa que, tendo uma indicação diagnóstica para realizar um exame, do qual pode depender o prognóstico da sua condição de vida, que deixe de o fazer, seja dentro ou seja fora do SNS, ficando essa responsabilidade inteiramente cometida àquele hospital que for o gerador da lista de espera. Para isso criámos o Sistema Integrado de Gestão de Acesso e procuraremos que o respeito pelos tempos máximos de resposta garantida, que aliás a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto também salpicou alguns dos exemplos que terá retirado, que creio eu, do portal do SNS, esse respeito é uma obrigação de lei e é uma obrigação imperativa que decorre da Lei do Acesso aprovada por esta Casa e, portanto, nessa circunstância o Governo não cumprirá mais do que fazer cumprir essa mesma lei. A Sra. Deputada Teresa Queiro falou também de algo que terá havido na imprensa sobre um responsável de gastroenterologia que terá referido que havia uma pressão imoral sobre a não realização de exames. Desconheço, eu e a minha equipa política desconhecemos esse assunto e seria bom que a pessoa que fez essa afirmação que desse prova concreta e que indicasse aonde, em que local e em que circunstância essa restrição foi feita, porque eu não sei se o Sr. Doutor que referiu fez essa declaração em termos de dirigente associativo ou de prestador convencionado com o Serviço Nacional de Saúde. Quanto aos incentivos, a Sra. Deputada, está neste momento a negociação com os sindicatos a decorrer. O nosso objetivo é que o pacote de incentivos para os médicos jovens seja mais ambicioso, que não se fique apenas pela componente remuneratória, que vai ser importante. Nós propomos, como é do conhecimento público, uma majoração de 40% do vencimento base, mas que lhe dê, inclusivamente, mais condições de acesso à formação, à investigação, mais tempo, mais dias de férias, se possível, para que essa possibilidade de nós rejuvenescermos o efetivo clínico no interior possa ser feito em todas as localidades que aqui foram referidas, desde Castelo Branco até Porto Alegre, até Viseu, enfim, todas as zonas do país mais carenciadas. A Sra. Deputada Teresa Queiro, certamente por lapso, referiu um valor sobre a dívida deixada em dezembro de 2015 que não está correto, Sra. Deputada. 372 é o saldo, é o déficit. A dívida deixada a 31 de dezembro de 2015 foram 1.437 milhões de euros. E é bom também, e com isto volta à questão que o Sr. Deputado Miguel Santos colocou, que a avaliação da dívida é feita trimestralmente até ao dia 10 do primeiro mês do trimestre. E, portanto, quando em dezembro este Governo chegou, o conhecimento exato dessa mesma dívida não existia, porque não podia existir, que só a 10 de maio é que essa contabilidade estava realizada. Saúde 24 Sénior. É verdade, Sra. Deputada, que está em curso o lançamento do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde. E, como disse o Sr. Diretor-Geral da Saúde, e muito bem, vai permitir
outro tipo de serviços que não apenas a orientação e o encaminhamento que a velhinha linha de saúde 24 vai fazendo e que naturalmente que o acompanhamento e o apoio dos idosos terá um papel central nesta nova linha. Está em processo de concurso, há a tramitação legal que é necessária percorrer. Contaremos que na primavera do próximo ano essa linha esteja a funcionar em pleno e a questão que referiu do apoio aos idosos deixou de existir porque não estava orçamentada e não havia condições para pagar à entidade concessionante, aliás. O Sr. Deputado João Ramos fez uma intervenção que abriu com uma reflexão sobre onde é que está, não o caos, mas a contestação. E eu confesso-lhe que registrei aqui essa sua reflexão com algum interesse, porque é difícil o exercício de político, nomeadamente no setor da saúde, pelas razões que todos nós conhecemos, mas ele é muito mais fácil quando não é feito contra as pessoas. E talvez a grande vantagem do atual momento político seja que nós, na saúde, com dificuldades reconhecidas e com limitação de recursos, não fazemos política contra as pessoas. O Sr. Deputado falou dos problemas da PEM, estão muito minorados. Nós lançámos um vasto programa de apoio local nos centros de saúde, nas USFs, para formação específica aos profissionais, para melhoria das condições, nomeadamente da transmissão de dados, através do reforço da chamada banda larga, mas também, como também foi anunciado e está em fase de concretização, pela instalação de mais cerca de 10 mil computadores novos para substituir grande parte dos equipamentos instalados que têm muitos anos de vida e estão muito degradados. O Sr. Deputado falou também da formação médica e da questão do risco de haverem em Portugal médicos indiferenciados. Nada que nos desagrade mais. Nós gostaríamos muito, e o país tem necessidade de o fazer, de poder dar formação específica a todos os médicos que se vão licenciando em Portugal. Infelizmente, como sabe, as idoneidades formativas são atribuídas pela Ordem dos Médicos, nas condições que a Ordem dos Médicos entende, que correspondem aos critérios de qualidade que a Ordem dos Médicos definiu com o Conselho Nacional do Médico Interno. Nesse sentido, o que nós continuaremos a fazer é trabalhar com a Ordem dos Médicos para ver em que medida é possível maximizar essa mesma capacidade formativa e deixar o mínimo possível de médicos fora desse processo de formação específica. O Sr. Deputado José Silvano falou sobre a questão do financiamento das ULS Nordeste. Aliás, outros senhores deputados falaram do financiamento quer do ULS, quer de hospitais. Primeiro, sobre as ULS, está a ser neste momento ultimado uma revisão das condições de captação, de financiamento capitacional para cada uma das ULS, no sentido de eliminar aquilo que são as assimetrias de financiamento entre as diferentes ULS. E também, em relação aos hospitais, queria dizer aos senhores deputados que o que vai valer, tal como aconteceu o ano passado, na dotação orçamental dos hospitais, é aquilo que resultar da negociação do contrato de programa. E há uma novidade boa também este ano, é que pela primeira vez desde que há contratos de programa, os contratos de programa irão ser fechados até ao dia 31 de dezembro de 2016, porque é assim que faz sentido. Haverá espaço para negociar, haverá espaço para discutir e com um novo quadro de responsabilização e de autonomia em 2017, os Conselhos de Administração, naturalmente, que terão uma responsabilidade acrescida para fazer cumprir aquilo que assinam e aquilo com que se comprometem com a entidade contratante. Sr. Deputado Ascenso Simões, creio que não está na sala, mas está aí. Percebi bem a sua questão. A Estratégia Nacional para as Doenças Raras está publicada de 2015-2020 e a Sra. Deputada Teresa Queiro fez nota de que é uma matéria que tem preocupado muito a sociedade portuguesa, não apenas o setor da saúde, mas as famílias, os pais. E, no entanto, a sua observação é muito bem-vinda, porque tem sido pouco feito em termos de comunicação com as próprias famílias e, portanto, trata-se de matéria sobre a qual quer a Direção-Geral de Saúde, quer as próprias associações de doentes, que nesta matéria têm um papel muito relevante, poderão fazer mais e, para isso, o Ministério da Saúde dará todo o apoio. Sr. Deputado Carlos Matias, na sua pessoa, deputado de Santarém, presumo, eleito pelo Círculo de Santarém, responde a todos os senhores deputados do Círculo de Santarém. Foi autorizada, conjuntamente por despacho conjunto do meu Ministério com o Ministério das Finanças, o financiamento para que a obra do bloco do Hospital de Santarém finalmente possa ser executado.
Creio que o Conselho de Administração estará na fase dos procedimentos concursais, jurídicos, mas não é da parte do Ministério da Saúde, a luz verde está dada, das Finanças, pode começar a obra assim que toda a tramitação concursal estiver concluída e recuperar aquilo que foi uma degradação e um atraso muito grande da resposta cirúrgica no Distrito de Santarém. Senhora Deputada Teresa Queira, Algarve, também com a resposta à sua questão, permitia-me responder a todos os senhores deputados que levantaram a questão do Algarve. Primeiro, o centro hospitalar. O Sr. Deputado Luís Salles fez um bom levantamento daquilo que tem sido António Salles, peço desculpa, não, foi o nosso deputado Luís Graça. É que eu peço imensa desculpa porque tantas horas sem aqueles suplementos nutritivos que o Sr. Deputado no outro dia fotografou, não é fácil manter a presença de espírito. Trouxe exatamente para o Sr. Deputado fotografar. Mas peço desculpa, o Deputado Luís Graça fez um levantamento daquilo que tem sido o esforço muito grande que tem sido feito para ajudar o Algarve. Ninguém mais do que o Governo tem interesse em que o Algarve, de uma vez por todas, se veja livre desta carga de dificuldades em que tem estado envolvido desde há muito tempo. Não faz nenhum sentido que o Algarve não seja atrativo para médicos jovens, para enfermeiros, para outros profissionais. O Algarve é uma das áreas que mais contribui para a riqueza do país. Tem que ser tratada nessa medida e o reforço que tem sido feito nos últimos meses é muito significativo em termos de médicos, cuidados primários, hospitalares, enfermeiros e também, como eu disse há pouco, a inauguração em dezembro do segundo acelerador linear que irá acontecer e até que a questão do Hospital Central do Algarve seja resolvida, e eu já vou a esta questão, nós pedimos ao Conselho de Administração e à ARS que apresentasse até ao final deste mês um plano de investimentos urgente para o Centro Hospitalar do Algarve nos seus diferentes polos. Questões como o bloco operatório, até o instrumental cirúrgico, as questões que aqui foram referidas da oftalmologia que nós acompanhamos terão que ser resolvidas porque nós entendemos que se houver condições políticas e económicas na próxima legislatura, o Hospital Central do Algarve deve voltar de imediato para cima das prioridades e para cima da lista de preocupações políticas. Senhora Deputada Euridice Pereira falou sobre os centros de saúde Corroios e Baixa da Banheira que estão em programa de lançamento, portanto irão ser lançados e construídos. E queria, a propósito disso, dizer, e respondendo à senhora deputada do PSD que perguntou pelo Centro de Saúde Baguim do Monte, que não se trata de fazer anúncios, há que ter aqui alguma prudência com os tempos. A vontade de nós termos os equipamentos abertos é tão grande que, naturalmente, a vontade de os anunciar e de fazer sentir junto à população que eles irão ser construídos é muito forte. Mas há tempos formais, concursais, e no caso do Baguim do Monte, a única coisa que falta neste momento é o visto do Tribunal de Contas para que a obra se possa ser lançada. Como também já está em obra Vilar de Andorinho, e eu estive em Gaia há pouco tempo a assinar o protocolo para o Centro de Saúde da Madalena. Portanto, estas questões estão bem encaminhadas. A senhora deputada falou sobre a questão das bactérias multiresistentes no Hospital Garcia de Horta. O que eu mais desejo é que os hospitais tenham autonomia total e plena para fazerem o seu trabalho. E, portanto, estas questões são questões de governação clínica, são questões de qualidade da gestão clínica. E o que nós esperamos é que os hospitais, quando confrontados com estas situações, as resolvam e, melhor do que isso, criem condições para que elas não aconteçam. Estou certo que, com o maior grau de autonomia que iremos ter em 2017, grande parte desses problemas deixarão de existir. A senhora deputada Isabel Galriça Neto é sempre muito generosa nas apreciações políticas que faz e acusa-me de anúncios bondosos. É uma expressão até carinhosa. Podiam ser anúncios maldosos ou piedosos, mas são bondosos. E, portanto, eu levo à conta de consideração pessoal, certamente que não política, mas pessoal, essa sua observação. Ó, senhora deputada, no final do ano, porque nós temos agora a discussão na especialidade, temos depois no dia 29 a votação final global, no final do ano é uma boa altura para nós fazermos uma correlação entre os anúncios do atual Governo na área da saúde e a sua concretização.
aquilo que se chama a efetividade do anúncio, que aliás é uma matéria que eu acho até interessante. Podemos até comparar com 2015, 2014, e eu acho que em matéria de efetividade do anúncio, ainda que bondoso, nós teremos alguma coisa para contar no final do primeiro ano de governo. A senhora deputada falou também da Madeira. A Madeira é uma questão que tem que ser resolvida, eu creio que estará a ser analisada entre o Governo da República e o Governo Regional. Eu mantenho aquilo que tenho dito do ponto de vista técnico e do ponto de vista político e considero que a Madeira tem toda a justificação para ter um equipamento hospitalar como aquele que tem vindo a reclamar. E essa matéria é uma matéria que é independente das dificuldades ou dos constrangimentos que possam existir ao nível orçamental. Agora, a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto também falou de limitações no acesso. Sra. Deputada, mas o acesso este ano está melhor do que o ano passado, portanto, está menos limitado. E também será um exercício estimulante nós analisarmos o relatório do acesso de 2016 comparado com o relatório do acesso de 2015. E aí sim será bom estar aqui no debate ou na comissão, na discussão regimental, para fazermos essa comparação. O Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português, levantou a questão do Hospital de Évora. O Hospital de Évora não é um hospital novo. É um hospital de substituição de um grande problema. De um problema sem solução. Por aquilo que já aqui foi descrito por alguns dos senhores deputados, por aquilo que são a multiplicidade de edifícios, pela situação inédita de uma estrada passar pelo meio do hospital, por aquilo que é a ineficiência que ele acumula todos os anos e que tem que ser resolvida. Mas não é só por Évora que o hospital deve ser construído. O Hospital de Évora permitirá organizar toda a rede de cuidados na região e permitirá também aliviar Lisboa. Permitirá que Lisboa deixe de receber inapropriadamente doentes que são naturais e residentes do Alentejo e que poderão ser tratados em boas condições no Alentejo. Está um projeto concluído, como o Sr. Deputado acabou de referir. Nós estamos, com a UTAP e com o Ministério das Finanças, a procurar fechar o modelo de financiamento que permita que este projeto, que tem qualidade e que está concluído, não seja desaproveitado, e o Sr. Secretário de Estado da Saúde tem até ao final deste ano esse processo em mãos e, logo que possível, será dada nota pública das conclusões. O Sr. Deputado Simão Ribeiro falou do despacho. Aliás, falou dos despachos. E falou também da questão da disciplina dos hospitais. Não há disciplina, nem há nenhum constrangimento à atividade normal dos hospitais. Há apenas recomendações para melhores práticas de gestão, que estão a dar os seus resultados e que estão a permitir que os próprios hospitais reconhecem isso, que, em alguns casos, a execução orçamental seja até melhor do que aquilo que eles próprios esperavam. Mas também, mais uma vez, lhe digo que, com o processo de autonomia da gestão empresarial e com a avaliação independente e com a monitorização regular que é feita pela ACSS e pelas ARS, acreditamos que em 2017 essas questões estarão definitivamente ultrapassadas. Sra. Deputada Elsa Paes, creio que também outro senhor deputado terá levantado a questão do IDT, penso que foi a deputada Carla Cruz do PCP. O Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que tutela esta área, está a trabalhar com o próprio IDT no sentido de encontrar uma solução que seja eficiente. Uma coisa é certa, nós não podemos andar para trás naquilo que tem sido a grande qualidade do trabalho feito na área das dependências e dos comportamentos aditivos. E, portanto, ainda hoje temos boa notícia disso, sobre os resultados que Portugal tem tido na última década. A solução que será encontrada terá que respeitar o equilíbrio orçamental, terá que ser custo-efetiva, mas que terá que fazer jus àquilo que é a qualidade técnica e reconhecida no IDT, nos profissionais do IDT, e nós, à semelhança do que estamos a fazer com a criação das novas ULS e também com a revisão do Estatuto Jurídico das ARS, contamos até ao final do ano ter este processo terminado e com isso também fazer uma verdadeira reforma do edifício administrativo e organizacional do Serviço Nacional de Saúde e dos organismos que dependem dele em termos diretos e indiretos. A senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, perguntou sobre a questão do Hospital do Seixal, o modelo e também sobre os médicos de família. Senhora deputada, o Polo Hospitalar do Seixal, ou o Hospital do Seixal, tem como objetivo prioritário descomprimir a procura que
que é manifestamente excessiva face à capacidade instalada que o Hospital Garcia de Horta tem. E sobre esse assunto eu gostaria de vos transmitir o problema que nós temos, que tem décadas, sobre a forma como a região de Lisboa e Val do Tejo foi mal gerida do ponto de vista estratégico. Os dois maiores problemas que existem na rede hospitalar em Portugal estão concentrados em Lisboa e Val do Tejo. Dois hospitais grandes que estão subdimensionados. O Hospital Fernando da Fonseca e o Hospital Garcia de Horta. Foram feitos para uma dimensão de população diferente e rapidamente entraram em situação de esforço. É por isso que a criação destes polos hospitalares, que nós entendemos que no caso do Seixal deve ser em articulação com o Hospital Garcia de Horta, portanto deve ser um hospital que integra o Centro Hospitalar Futuro Garcia de Horta, visa reter aquilo que são hoje, nós sabemos, 90% dos doentes que recorrem ao hospital não precisam de internamento. Apenas 10% dos doentes são internados. E, portanto, a oferta ao nível dos cuidados de saúde ambulatórios, das consultas, dos hospitais de dia, dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica e também do serviço de urgência, será uma resposta que permitirá que o Hospital Garcia de Horta se reestruture, sendo certo que o próprio Hospital Garcia de Horta precisa de investimento no seu desenvolvimento nas áreas do ambulatório, que estão muito aquém das suas necessidades. Portanto, o Seixal visa reorganizar a oferta de cuidados no conjunto da Península de Setúbal, em articulação com o Hospital Garcia de Horta. E, Sra. Deputada, para responder à sua pergunta do concreto, do cronograma e do tempo, nós tudo faremos para que o Hospital do Seixal seja uma realidade ainda dentro desta legislatura. O Sr. Deputado Luís Valles, agora sim, porque Valles com Salles, peço desculpa pela confusão feita, mas o Sr. Deputado Luís Valles, do PSD, levantou a questão das autorizações de introdução no mercado e referiu que em 2015 tinham sido concedidas 29. Sr. Deputado, eu reafirmo aquilo que disse na minha intervenção inicial. Este ano serão 50. Agora, depressa e bem não há quem. E não é por uma questão de restrição orçamental, é por uma questão de qualidade da negociação. E nós preferimos tê-los em dezembro do que tê-los em novembro mal negociados. Está a ser feito um trabalho titânico com o Infarmed e com as entidades, com as companhias farmacêuticas. E, portanto, o Sr. Deputado até pôs aqui em dúvida, levantou a questão se isto não seria uma grande insensibilidade. Não, passar de 29 para 50 é, ao contrário, um gesto de grande sensibilidade. E depois, Sr. Deputado, quanto à questão das AUEs, eu já referi, não é bom para ninguém. Os próprios administradores hospitalares reconhecem que é um péssimo modelo. O que é preciso é cumprir a lei, atempadamente. O Infarmed tem até 75 dias e, naquilo que for muito urgente, o Infarmed tem que encurtar o prazo de apreciação e de análise para que esse recurso às AUEs não seja necessário. O Sr. Deputado Ricardo Leão, que creio que está ali, falou sobre as relações entre o HBA, o Beatriz Ângelo, e o Oriental de Lisboa e a população residente no Concelho de Loures. Nós consideramos que o lançamento do projeto e a instalação, a construção do Hospital Lisboa Oriental será talvez a intervenção estratégica mais importante dos últimos 50 anos que se fará em Portugal no Serviço Nacional de Saúde. É insustentável manter 7 equipamentos velhos em edifícios centenários, sorvedores de dinheiro em termos de recursos, em que os custos de manutenção são insuportáveis e em que as condições de prática assistencial e de trabalho dos profissionais são, como todos reconhecem, muito más. Nós desejamos que o tempo passe o mais depressa possível para que o Hospital Lisboa Oriental seja uma realidade e, com isso, de facto, reformularmos completamente a oferta de cuidados na região de Lisboa e Val do Tejo, mas também em termos nacionais. O Sr. Deputado António Topa, levantou a questão do computador. Os computadores às vezes enganam-se, Sr. Deputado, mas eu aprecio sempre a sua sensibilidade política quando diz que não vem falar nem do passado, nem dos caos, nem da desorçamentação. Vem apenas falar do Centro Hospitalar de Baixo Voga. Focado, portanto, na preocupação que lhe mereceu a inscrição orçamental ser aparentemente inferior à do ano passado. Não será, Sr. Deputado. Se há um hospital e se há Centro Hospitalar que nos preocupa pelo abandono a que esteve submetido nos últimos anos, é o Centro Hospitalar de Baixo Voga. E nós temos, aliás, falado com a autarquia, com a própria Universidade,
para criar condições ainda este ano para relançar e redinamizar o centro hospitalar. Portanto, não se trata de um engano no computador e trata-se efetivamente de que o contrato de programa não está fechado e irá agora ser negociado com o centro hospitalar. O Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda, falou também do Hospital do Funchal, do Hospital da Madeira, e perguntou se o Ministério estava disponível para facultar os estudos que teriam suportado a decisão do parecer negativo. Nós estamos disponíveis para tudo fazer com a Madeira, para encontrar uma solução para a Madeira, que, repito, é desejável, é necessária e deve apenas ser resolvida naquilo que são o quadro da disponibilidade orçamental que a República possa ter para apoiar o Governo Regional da Madeira. O Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, levantou a questão do Hospital da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, e da necessidade de intervenção para algumas obras de melhoria e de reequipamento. A informação que nós temos é que isso está em programa para 2017, como está também em revisão a relação do próprio hospital com a OLS de Matosinhos, como aqui também foi referido, levanta problemas de sobrecarga financeira injustas para a OLS de Matosinhos. O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite falou do Hospital de Cascais e disse uma coisa que era materialmente impossível eu ter dito, porque ela era legalmente impossível ser realizada, que era de que iria ser lançado o concurso no final do ano para o Hospital de Cascais. Eu não disse nada disso e, aliás, gostaria muito de ver até que o Sr. Deputado me facultasse uma cópia do meio onde essas declarações estão feitas. Se calhar foi outra pessoa que disse. Agora, Sr. Deputado, em relação a Cascais, como eu disse há pouco, os relatórios produzidos pela UTAP estão no meu gabinete e no gabinete do Sr. Ministro das Finanças, terão que ser homologados e terá que ser discutido no seio do Governo, discutida a decisão sobre o futuro do Hospital de Cascais. O que eu lhe digo, Sr. Deputado, é que no quadro da reestruturação da região de Sintra-Cascais-Amadora é bom parar para pensar e é bom perceber como se resolve o problema do Hospital Amadora-Sintra e como se resolvem problemas, por exemplo, tão absurdos como as grávidas que moram em Sintra poderem ter os seus filhos em Cascais e serem seguidas na obstetrícia de Cascais, mas depois, se tiverem outro tipo de patologia, têm que ir para o Amadora-Sintra. Portanto, naturalmente que a ampliação do Hospital de Cascais, que está prevista no próprio concurso com a entidade que tem a gestão do edifício, permitirá ampliar a área de influência do Hospital de Cascais a algumas freguesias do Concelho de Sintra, melhorando a qualidade assistencial, reduzindo a pressão sobre o Hospital Amadora-Sintra, a que um polo hospitalar dependendo do Amadora-Sintra, feito em parceria com a autarquia no Concelho de Sintra, permitirá de uma vez por todas que nós tenhamos uma região tão densamente povoada, com uma concentração, uma densidade demográfica tão grande como é o caso do Concelho da Amadora, equilibrada e sem as distorções que temos tido nos últimos anos. Portanto, até ao final do ano, Sr. Deputado, haverá notícias, novidades, mas não haverá nenhum concurso, porque, como imagina, os concursos públicos internacionais demoram praticamente um ano a serem instalados e desenvolvidos. Como lhe digo, a decisão política será comunicada dentro em breve. Desculpe. A decisão é tomada, Sr. Deputado, a decisão política é tomada em cima de um relatório técnico que tem que ser analisado pelo Ministro da Saúde e pelo Ministro das Finanças. E, portanto, estamos à beira de a tomar. Os Srs. Deputados são relativamente ansiosos relativamente ao tempo. Vai-vos fazer bem o 31 de dezembro de 2016, não só na área da saúde, mas também noutras áreas. Aliás, para a semana, como dizia o Sr. Primeiro-Ministro, há tão boas notícias que vale a pena esperar pelas próximas notícias, pelas semanas desta semana, aliás, em que estamos. Bom, Sr. Deputado António Salles, Oeste. A passagem à entidade pública empresarial ajudaria a resolver de uma forma mais rápida as questões da precariedade que, aliás, que o Sr. Deputado do PCP também levantou. E é isso que nós estamos, neste momento, a procurar fazer. Estão a decorrer, em relação ao Oeste, dois tipos de estudos. Transformar o SHO apenas e só numa entidade pública empresarial hospitalar ou equacionar a criação de uma unidade local de saúde.
Esses 2 estudos vão ser realizados em alternativa, contamos ter dentro de 8, 10 dias, e a partir daí nós tomaremos a decisão política e será, digamos, um instrumento ou uma condição necessária para que a questão da dependência dos trabalhadores precários e das prestações de serviços possa vir a ser resolvida. A Sra. Deputada Carla Cruz, eu creio que já respondi sobre o IDT à pergunta da Sra. Deputada Elsa Paes. E a Sra. Deputada Isaura Pedro questionou-nos sobre a questão de Viseu, o Centro Hospitalar Tondela Viseu. É verdade, a Sra. Deputada, está aqui em programa a ampliação do serviço de urgência para o ano 2017. É verdade que nós temos tomado uma decisão política que vai no sentido de instalar a radioterapia no Centro Hospitalar de Tondela Viseu. É verdade, Sra. Deputada, que não temos intenção nenhuma de fechar extensões de saúde. E é verdade, Sra. Deputada Isaura Pedro, que, como disse para a Sra. Deputada Teresa Queiro, os tempos máximos de resposta garantida têm que ser respeitados dentro do SNS preferencialmente, nunca à custa do sacrifício dos direitos de acesso dos doentes. Isto é Viseu. Tenho aqui também mais algumas notícias boas para a Sra. Deputada Isaura Pedro, relativamente à unidade de saúde da Casa das Bocas, de São João de Areias, da Unidade de Saúde de Lamas, de Campo de Pesteiros e de Cabanas de Viriato, tudo previsto para realização a partir de 2017, contando com candidaturas que estão a ser feitas ao Porcentro 2020. O Sr. Deputado Francisco Rocha levantou a questão do Hospital da Régua, que está em fase de reabertura, o Sr. Secretário de Estado poderá confirmar, e também nós estamos a equacionar a urgência, a resposta a dar ao centro hospitalar para a urgente instalação de um novo acelerador linear, que é de facto necessário, até por razões de segurança clínica, como é do conhecimento geral. Sr. Deputado José António Silva, o Centro Hospitalar de Leiria, também aqui vamos, em sede de negociação com o contrato de programa, vamos seguramente reforçar os meios do centro hospitalar. Eu tenho dito que é um bom centro hospitalar, tem trabalhado ao longo dos anos muito bem, com uma gestão muito equilibrada e merece, não é que os outros não mereçam também, mas lá está, quando nós definimos aqui que deve ter mais autonomia quem tem melhor desempenho, claramente o Centro Hospitalar de Leiria é um desses casos que merece ser ajudado e sê-lo-á seguramente. A Sra. Deputada Laura Magalhães pôs a mesma questão, aliás, vários dos Srs. Deputados falaram fixados naquilo que é as verbas inscritas no orçamento, que haverá em sede de negociação do contrato de programa ajustamentos que serão feitos e que terão em conta as necessidades dos hospitais e que serão necessariamente diferentes. Quanto aos médicos tarefeiros, Sra. Deputada, bom, nós com a revisão do regime de pagamento de horas extraordinárias esperamos a partir do próximo ano depender cada vez menos de tarefeiros, cada vez menos de empresas e, portanto, trabalhar mais com os médicos que integram o SNS. A Sra. Deputada Maria Isabel Botella falou da questão dos CIVs e sublinhou positivamente a primeira vaga de entrega de equipamentos de viaturas ao INEM que ocorreu a semana passada. E há quantos anos não acontecia uma coisa destas, Sra. Deputada? É verdade, já lá vai um ano. Portanto, nós procuraremos fazer, até ao final da legislatura, com o INEM, duas grandes intervenções de caráter estrutural. Uma é criar condições para que o INEM possa vir a ter finalmente a sua sede nacional integrada e operacionalmente eficiente. E segundo é, também até ao final da legislatura, ter uma frota com idade média que seja compaginável com as responsabilidades sérias que o INEM tem em matéria de resposta de socorro urgente. Faço notar que este ano nós dotámos o Amadora Sintra e o Barreiro Montijo de duas FMERs, que aliás as deveriam ter já há muitos anos, e a FMER do Amadora Sintra é hoje a que tem mais saídas na região de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, era bem evidente a sua necessidade. A Sra. Deputada Luísa Salgueiro falou da ULS Matosinhos, eu creio que já respondi à questão da revisão do modelo de financiamento das ULS, e chegámos à Sra. Deputada Fátima Ramos, que teceu algumas considerações sobre o sermos sérios. Nós somos sérios, Sra. Deputada, tal como a Sra. Deputada é, nós somos pessoas sérias e somos gente de bem. E procuramos não ser injustos, nem ignorar as dificuldades daqueles que nos antecederam,
nem a nossa obrigação de deixar para aqueles que nos sucederam um país melhor, mais equilibrado e mais feliz. E isso, Sra. Deputada, pode ter a certeza que estamos consigo nessa preocupação. Não desperdiçaremos os sacrifícios, pois não, Sra. Deputada. Aliás, vamos ter pela primeira vez condições para este ano libertar o país do constrangimento externo maior e, como sabe, estamos todos felizes por isso. Eu estou certo que a Sra. Deputada também estará. Quanto à questão dos médicos no interior, nós acreditamos que, por um lado, o aumento da formação de jovens médicos, que de ano para ano está a aumentar. E que bom que será para nós também, Sra. Deputada, se, quando o PSD voltar ao poder e nos suceder daqui por 8 ou 12 anos, tão bom que será, Sra. Deputada, o PSD beneficiar de mais médicos no interior, mais médicos nos hospitais, mais formação médica nos hospitais. Eu, Sra. Deputada, só por isso tudo farei para que a nossa permanência no poder seja prolongada, seja muito eficaz e que os portugueses a apreciem muito bem. Saúde oral. Sra. Deputada, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde referiu-me que o alargamento das experiências de saúde oral irá ser feito agora na região centro e na região norte. O Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD, saudou, e nós aproveitamos também para nos juntar a essa saudação, o facto de hoje celebrar o Dia Mundial da Diabetes. E eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado, que creio que não estará na sala, que nós tencionamos fechar o acordo com a APDP o mais tardar até ao dia 15 de dezembro. Temos estado a conversar com os dirigentes da APDP, temos estado a rever os termos do acordo, mas nós consideramos que o contributo da APDP é historicamente muito relevante, tem feito muito pelo país e pelos diabéticos portugueses e estamos empenhadíssimos em que esse acordo seja assinado e seja assinado numa lógica plurianual para garantir também à APDP alguma estabilidade que é importante que tenha. Sr. Deputado Hugo Costa, Santarém, Médio Tejo, foi para nós muito importante, tem sido muito importante estar a apoiar uma região que tem sido uma região bastante desfavorecida em termos quer de investimento, quer de recursos humanos. Referiu e bem o alargamento da medicina interna aos 3 polos. Referimos já aqui também no Distrito de Santarém o bloco que estará para iniciar obra. Referiu também o efeito do livre acesso e circulação que permitiu que os juventus de Orem pudessem livremente escolher ir para Leiria, estão neste momento muitos deles a ir para Leiria. Continuaremos a investir no Distrito de Santarém em unidades que são difíceis, que apesar de estarem próximas de Lisboa, têm dificuldade na captação de recursos. Visitei recentemente o Centro Hospitalar do Médio Tejo, fiquei muito bem impressionado com o trabalho que está a ser feito e com os profissionais que lá exercem a sua atividade. Portanto, reafirmar que estaremos empenhados em ajudar Santarém em ter uma resposta mais qualificada. O Sr. Deputado Luís Graça referiu-se ao Algarve. Eu já me pronunciei sobre a importância do Hospital Central do Algarve. Já referi também que pedimos ao Conselho de Administração um plano de investimento a curto prazo para, até lá, requalificar, nomeadamente o Polo de Faro, que é o que está com mais dificuldades. Temos mais médicos, temos mais profissionais e temos a convicção de que agora na segunda fase do concurso de Medicina Geral e Familiar, mais médicos possam ir também para o Algarve. O Sr. Deputado Eduardo Marques perguntou se era um anúncio, não se referiu a esse anúncio como bondoso, mas perguntou-se a questão do plano da requalificação ou do reinvestimento, se era um anúncio ou se era um plano. É um plano que está feito, que nós contamos divulgá-lo quando do fecho dos contratos de programa com os hospitais, para garantir que aquilo que é a nossa visão do país está em linha com a própria identificação de necessidades que os hospitais têm no território. Será valorizado, será quantificado e será distribuído por um período de 3 anos para que, efetivamente, cada um dos hospitais saiba quando vai ter a sua TAC, quando vai ter a sua ressonância magnética, quando vai ter a sua obra no bloco. Portanto, é um trabalho que está, neste momento, bastante avançado. Nós torná-lo-emos público no exato momento em que forem terminados a assinatura dos contratos de programa com os hospitais, porque até lá, naturalmente, podem haver ajustamentos na própria concepção do plano. O Sr. Deputado Bruno Vitorino não está e, enfim, fez algumas considerações de natureza mais coloquial que eu gostaria de responder, mas como ele não está, fica apenas a informação de que o Hospital do Seixal será, com o nosso empenho, uma realidade até ao final da legislatura, portanto até 2019.
A senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos falou da ULS da Guarda e citou as redes sociais para me informar de algo que eu desconhecia, porque não frequento as redes sociais no momento, de que a ULS da Guarda teria adjudicado, alegando concursos a fundos comunitários. Sr. Deputada, confesso-lhe que desconheço o assunto. É uma matéria que nós vamos averiguar junto da ARS do Centro e da própria ULS e, portanto, não tenho muito a acrescentar sobre esse assunto. O Sr. Deputado Álvaro Batista citou, mais uma vez, eu percebo que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos constituiu-se como uma referência para as questões de economia e finanças e de política de saúde e, portanto, eu tenho que ver as declarações do Sr. Bastonário, portanto, e as contas que ele fez, sobre a questão do mais dinheiro ou do menos dinheiro. Mas o Sr. Deputado Álvaro Batista disse que faltavam 900 profissionais na Cova da Beira e em Castelo Branco. Eu gostava que o Sr. Deputado nos pudesse fazer chegar os elementos, porque será de um grande interesse para o Sr. Secretário de Estado da Saúde, com a ACSS, analisar em que categorias profissionais, em que áreas, portanto, ficaria muito grato se nos pudesse facultar esse estudo que tem aí seguramente nas mãos. O Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD, referiu-se à questão da Madeira, que creio que outro Sr. Deputado tinha falado, que é a regulação das dívidas. E penso que o Sr. Deputado dos Açores também falou sobre a questão do Grupo de Trabalho. Bom, o Grupo de Trabalho não cumpriu o prazo que lhe tinha sido imposto, que era 31 de outubro, mas continua a funcionar e nós gostaríamos, aliás, tem que acontecer até ao final do ano, tem que haver conclusões no caso dos Açores e o mesmo se passa em relação à questão da Madeira e, portanto, sobre essa matéria nós procuraremos que sejam regularizadas as questões pendentes de parte a parte, quer da região para a República, quer da República para a região. E, finalmente, a senhora deputada Sandra Pereira, que me saudou pela forma feliz como eu, nestes últimos meses, tenho circulado pelo país, inaugurando e assinando obras, protocolos que vinham do governo anterior. Não imagina a felicidade que me dá, Sra. Deputada, ver as populações felizes. E, Sra. Deputada, acredite que iremos a todo o local, a todas as zonas do país onde essa felicidade puder ser partilhada com os cidadãos. Seja o mérito exclusivamente do Governo A, do Governo B, ou seja, como eu entendo, numa visão que tenho mais republicana do processo político, na responsabilidade partilhada que os agentes públicos têm de fazer bem pelos seus concidadãos. E só espero, Sra. Deputada, como disse há pouco, que daqui por 8 ou 12 anos, quando a Sra. Deputada puder voltar a ter funções governativas, que possa dizer que andou 4 anos a inaugurar coisas que eu e os meus secretários de Estado tínhamos lançado. Muito obrigado. A Sra. Deputada Isabel Moreira levantou a questão do Centro Hospitalar do Universitário de Coimbra, questão sensível sobre as cirurgias transgênero. Sra. Deputada, eu tive o cuidado de, entretanto, pedir esclarecimentos ao hospital, que me mandou um documento que terei, naturalmente, todo o gosto em partilhar consigo, dizendo que todas as questões que tinham sido levantadas em sede da Inspeção-Geral das Entidades em Saúde estão respondidas, acauteladas e que, neste momento, a resposta está garantida nos termos necessários. Portanto, vamos partilhar com a Sra. Deputada a informação oficial que recebemos do Centro Hospitalar, mas creio que temos motivos para estar mais tranquilos em relação a essa situação. Sr. Presidente, Srs. Presidentes, aliás, eu creio que terei respondido à globalidade das questões colocadas pelos Srs. Deputados. Desculpe. Sobre o plano. Sr. Deputado, o orçamento para o Médio Tejo, em termos operacionais, contrato de programa, seguramente não irá ser reduzido em 2017. E em relação às dívidas do Médio Tejo, aplica-se, nesta resposta que eu vou dar ao Sr. Deputado,
ao conjunto das questões que foram colocadas sobre a dívida. Nós, até ao final do ano, procuraremos ter, em conjunto com o Ministério das Finanças, a injeção extraordinária de meios que permita, naturalmente, distribuir pelos diferentes hospitais dotações financeiras que façam com que eles possam solver os compromissos que estão mais atrasados e, naturalmente, contribuir também em zonas mais pequenas, mais interiores do país, como disse muito bem, para a economia local, que muitas vezes depende de pequenos fornecimentos e de pequeno tipo de pequenas empresas que trabalham com os hospitais. Sr. Presidente, eu creio que terei respondido. Esqueceu-se de responder às questões que lhe coloquei Senhora sobre... Deputada... Peço desculpa, Sr. Presidente. Se puder fazer diretamente as questões, ou então faça através de si, era só para perguntar ao Sr. Ministro se pode responder às minhas questões, uma interpelação à mesa. Para tomar a palavra... Sim, é uma interpelação à mesa para pedir ao Sr. Presidente se o Sr. Ministro pode fazer o favor de responder às questões que lhe coloquei, concretamente sobre se vê com bons olhos as propostas de alteração da consagração da verba para o hospital e o pagamento das dívidas a César Aves. Isto Estão por responder. Não é uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Eu devo esclarecer aos senhores deputados o seguinte: os senhores deputados têm todo o direito de fazer as perguntas que entenderem e fizeram-no. O Sr. Ministro tirou bom apontamento das questões e também tem todo o direito, na sua faculdade, de resposta. Nós não vamos começar agora aqui a encetar um diálogo sobre as questões que foram colocadas. Portanto, eu apenas darei boa nota ao Sr. Ministro, não sei se quiser revisitar algumas das questões, mas não vão fazer novas intervenções. Peço desculpa, mas não vão fazer novas intervenções. Foram feitas, o Sr. Ministro tomou apontamento. Para que efeito é que quer falar, Sr. Deputado? É para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos. E, então, faça o favor. Era para pedir ao Sr. Presidente para distribuir, para autorizar que seja entregue ao Sr. Ministro da Saúde a pergunta 1996 da primeira sessão legislativa e uma cópia do ofício que nos foi enviado pelo Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Ministro da Saúde, que tem os dados a que eu me referi na minha intervenção e que o Sr. Ministro afirmou desconhecer e pretendia receber. E também para fazer a mesma entrega, Sr. Presidente, aos deputados das outras bancadas, porque penso que é uma informação relevante. E é só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço aos serviços para distribuírem os documentos que foram mencionados. Para que efeitos é que quer tomar a palavra, Sr. Deputado? Sr. Presidente, é também uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. É para pedir à mesa o favor de distribuir ao Sr. Ministro, respondendo até ao pedido direto que foi feito pelo Sr. Ministro, notícia de dia 6 de novembro, no qual o Sr. Ministro é citado pelo Correio da Manhã, em que o próximo concurso de concessão do Hospital de Cascais será aberto até o final do ano. Muito obrigado. Muito obrigado. Será distribuído também a notícia, sendo que o Correio da Manhã não é propriamente ainda a fonte, digamos assim, do Ministério. Daria então a palavra ao Sr. Ministro para responder a estas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Sara Madruga da Costa, peço desculpa, eu creio que teria subentendido que já teria respondido à questão, mas volto a ela. Sobre as dívidas dos subsistemas, naturalmente que deve haver uma negociação entre a região e o Governo da República que implicará do lado do Ministério da Saúde a Administração Central dos Sistemas de Saúde e, portanto, essa matéria, sobre isso, não há nenhuma novidade. Relativamente à questão de incluir no orçamento uma verba, ao Sr. Deputada, eu já disse mais de 4, 5, 6 vezes que vejo como importante para o país no seu conjunto e do ponto de vista estratégico como relevante para a região que a questão do Hospital da Madeira seja encarada com a intensidade e com o esforço, com o empenho necessário para que ele possa ser lançado. Mas é uma matéria, como lhe disse também, que tem que ser tratada não entre o Ministério da Saúde e o Governo Regional, entre o Governo da República e o Governo Regional da Madeira e, naturalmente, os seus deputados terão o vosso espaço para tratar desse assunto. Relativamente à questão que o Sr. Deputado... Não, o Sr. Deputado... Deixa-me... O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Bom, ao Sr. Deputado, eu não sei... Enfim, terei muito gosto em ver esse extrato do jornal, mas o Sr. Deputado é uma pessoa responsável, muito conhecedora das tramitações formais, jurídicas.
acha que eu poderia ter dito que lançava o concurso até ao final do ano? Não. Pronto, agora eu já percebi que agora a fonte primordial da matéria informativa de Vossas Excelências é esse órgão de informação. Não podia porque materialmente era impossível. O que tem que ser feito, Sr. Deputado, até ao final do ano, é o que está determinado nos contratos, é informar, notificar o atual operador de qual a decisão do Governo, que pode ser uma de três. E é bom que isto fique tranquilamente esclarecido, que é para a citação ser perfeita. Primeiro, notificar o operador da intenção do Estado tomar posse da gestão clínica do hospital. Segundo, negociar com o atual operador a continuidade por mais um período de tempo. E, finalmente, informar o operador que a opção será por lançar um concurso público internacional, o qual, a acontecer, será sempre a partir do dia 1 de janeiro de 2017. Muito obrigado, Sr. Ministro. Está encerrada esta segunda ronda e vamos passar à terceira ronda e dava de imediato a palavra ao deputado Simão Ribeiro, do PSD. Avisarei aos 30 segundos.